Alô pessoal, eu sou o Celso Yamamoto, do Centro de Estudos Shenlong, e antes de começar a apresentação desse vídeo, deixa eu lembrar para vocês, acessem o site shenlong.com.br do Centro de Estudos Shenlong para conhecer os cursos online apresentados por mim e também a minha agenda de cursos presenciais. Tá? Bom, vamos falar então algumas coisas aqui sobre a acupuntura. No caso, eu vou falar algo que às vezes deixa as pessoas um pouco confusas. Vou falar a respeito de ciclos e transformações de energia. No caso, o primeiro ciclo que eu vou falar aqui é um ciclo conhecido por quem estuda acupuntura, que é o ciclo de criação nos 5 elementos. Então a gente sabe que esse ciclo fala que um elemento depende do outro. No caso, então, a energia do elemento madeira é aquele que gera, nutre a energia do fogo. O fogo, por sua vez, nutre a energia da terra, que nutre a energia de metal. Metal se transforma em água e a água se transforma em madeira. Então, isso daí é o chamado ciclo de criação. Repare, então, na movimentação desse ciclo, porque ela vai ser importante para a gente. Tá. Cada um dos 5 elementos está relacionado com um órgão e uma víscera, sendo que esse órgão e víscera, então, esses órgãos Zangfu, distribuem essa energia através dos canais de energia. E essa energia, então, nos canais, segue um ciclo também chamado de grande circulação de energia. No caso, a gente começa a ver esse ciclo pelo canal do pulmão. Então, a energia do pulmão carrega energia através do seu canal, então. Depois essa energia passa para o canal do intestino grosso. Aí a energia do intestino grosso manda essa energia para o estômago, que manda energia então para o baço pâncreas, que depois então manda energia no elemento fogo, mandando energia para o coração, depois para o intestino delgado. E eu acho que agora alguns de vocês começaram a perceber uma coisa de diferente, né? O caminho que a energia segue pelos canais de energia é num sentido contrário ao do ciclo de criação. Então, quando chegou lá no elemento fogo, muitas vezes as pessoas então devem pensar, bom, agora então a energia passou do coração para o intestino delgado, agora a energia deve ir para a circulação sexualidade para o aquecedor e depois vai para a madeira. Só que não é isso que acontece. O próximo canal que vem em sequência ao do intestino delgado é o canal do elemento água. Ou seja, quem dá sequência ao intestino delgado é a bexiga, que depois manda energia para o elemento, para o canal do rim. E aí então acontece uma outra coisa interessante, porque a energia volta para o elemento fogo, passando então para a circulação sexualidade e triproxedor. Então parece que a energia pulou o elemento madeira, né? E aí então, na sequência, depois a energia vai para fígado e vesícula biliar, que depois então manda energia para metal de novo, para pulmão e intestino grosso. Então parece que esse ciclo está meio esquisito aí. Parecia que estava entrando numa sequência contrária do ciclo de criação e de repente tem essa quebra. Bom, para entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, a gente tem que ver o seguinte: no elemento fogo, na verdade, a gente não tem um único elemento, na verdade. Nós temos ali um fogo yang e um fogo yin. Então, peraí, Celso, então temos 6 elementos? Não, ainda são 5 elementos. Só que o elemento fogo, você tem o fogo yin e o fogo yang. Pode parecer meio esquisito isso daí, mas ele vai fazer lógica daqui a pouco pra gente. Okay? Bom, então tem essa diferenciação desses 2 fogos. Então, o fogo yang é onde você tem energia passando pelo coração e intestino delgado, e o fogo yin é onde você tem energia passando pela circulação sexualidade e o triplo aquecedor. Tá, para a gente ajeitar isso daí melhor, para entender o que está havendo, eu vou colocar dessa forma. Bom, inicialmente a energia saiu do pulmão, foi para o intestino grosso, depois vai para o estômago e baço pâncreas, aí então ele vai para o fogo yang. A energia então faz para o coração, intestino delgado. Depois então vai para a água, passando para bexiga e rins. Aí ele volta no fogo, só que aí no fogo yin, onde a energia vai passar pela circulação sexualidade e triplo aquecedor.
Depois vai para a madeira, onde a energia vai da vesícula biliar para o fígado, que vai então para o metal, para o pulmão, intestino grosso. Fechando então esse ciclo aí, nesse modo, a gente consegue ver que ele segue um caminho tipo contrário mesmo àquele que a gente acabou de ver, né, do ciclo de criação. Então é como se o ciclo de criação estivesse fazendo energia se movimentar aqui num sentido horário. E a grande circulação faz energia circular num caminho contrário, num ciclo anti-horário. Então você tem essa diferença na movimentação, o que faz sentido aqui, no caso, quando a gente pensa que as energias então têm que estar em constante movimento e transformação, que é o que é representado aqui pelo símbolo conhecido como Tai Chi. As energias Yin e Yang têm sempre que estar em constante movimento, como a gente viu, a energia tem 2 ciclos, tá? Então tem movimento, mas também há uma transformação das energias, então. Há 2 movimentos opostos, mas que são complementares. A energia Yin se transforma em Yang, a Yang se transforma em Yin. Então, se a gente for considerar o ciclo horário como Yang, a energia então deve seguir um ciclo Yang e depois também deve seguir um ciclo Yin, que seria então no caso o movimento anti-horário naquele ciclo que a gente viu. Okay? Então, é como se houvesse de fato não só movimentação, mas uma transformação das energias. Aliás, conforme a energia vai passando por esses canais dos órgãos, há uma transformação da energia entre eles. Eu já inclusive fiz um vídeo falando sobre isso. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo onde é que está esse vídeo, um link desse vídeo para vocês poderem darem uma olhada nas transformações que as energias passam dentro da grande circulação. Então, existe uma movimentação, existe uma transformação. Mas, apesar daquele esquema ter ficado mais bonitinho, mais ajeitado, o que está acontecendo na energia é isso. Está havendo esse tipo de ciclo, esse negócio meio quebrado, parecendo então que está sendo pulado um elemento, conforme a energia está se movimentando. Mas até para isso existe uma razão. Isso a gente pode ver o seguinte. Bom, a energia vai do pulmão para o intestino grosso, depois vai para o estômago, para o baço pâncreas, tá? Então essa energia, existe uma movimentação. Essa explicação começa na verdade no pulmão. Geralmente o pulmão é o primeiro órgão que a gente estuda nessa grande circulação de energia. Então ali onde está marcado é onde você tem o primeiro ponto do canal do pulmão. Só que na verdade o canal do pulmão, ele não começa aí. O seu trajeto ele começa dentro do nosso corpo. Na verdade, o canal do pulmão começa dentro da barriga. Aí a energia do pulmão sobe. Quando ela chega no tórax, ele se divide em 2 canais internos ainda. Só depois, então, é que ele se torna externo no ponto do pulmão número 1. E depois, então, ele continua o seu trajeto externo, tá? Num canal que normalmente você tem os pontos que são estimulados com a acupuntura. Ou seja, o canal pulmão mostra pra gente uma transformação energética também, considerando que a parte interna do nosso corpo, em relação à parte externa, a parte interna é mais Yin e a parte externa é mais Yang, o canal pulmão está falando que existe ali, no caso, então já uma transformação de uma energia mais interna para uma energia mais externa. Começa a haver uma exteriorização da energia através do canal do pulmão. Então, o canal do pulmão começa a exteriorizar essa energia então começa depois a circular pelo intestino grosso, estômago, baço pâncreas, e quando chega no elemento fogo, ali já está começando a haver também uma outra transformação. E ela está sendo evidenciada justamente porque o elemento fogo você tem um fogo Yin e um fogo Yang. Então, esse elemento está dividido em 2 justamente para evidenciar. Existe aqui uma transformação das energias conforme ela está passando então também nessa grande circulação de energia. Isso fica mais claro ainda quando a gente vê que o elemento fogo, então, vai mandar energia para o elemento água, que é justamente o oposto energético ao elemento fogo. Então, o fogo, em comparação com a água, é mais Yang, a água, em comparação com o fogo, é mais Yin. Ou seja, quando a energia começa a se movimentar entre esses 2 elementos, ela está mostrando, então, também esse conceito dessa transformação das energias Yin e Yang dentro do nosso corpo. Isso fica mais claro ainda quando a gente vê o seguinte: a energia quando chega no elemento fogo, então ele entra pelo canal do coração, depois vai para o intestino delgado.
para só depois então chegar no elemento água. E o último ponto do canal do intestino delgado, o nome dele em chinês pode ser traduzido como Palácio da Audição. Ora, é justamente a audição que tem relação então com a orelha. A orelha é o órgão dos sentidos do elemento água. Então é como se o último ponto do canal do intestino delgado já estivesse mostrando que ele vai ter uma comunicação energética direta com o elemento água, através desse último ponto. Então é como se o intestino delgado, lá o último ponto, o palácio da audição, já estivesse falando para a gente que está vendo uma ligação energética do fogo yang com relação ao elemento água. Aí no elemento água, bexiga manda energia para os rins, e no canal dos rins nós vamos ter o ponto rim número 15. E o nome chinês do rim número 15 é fluxo central. E ele também dá uma dica para a gente. Por que ele é chamado de fluxo central? É porque a partir desse ponto, as energias que então estavam mais exteriores do nosso corpo começam a entrar dentro do nosso corpo, tá? Fazendo parte de uma série de canais que são chamados de canais internos ou canais penetrantes. Ou seja, fora os canais externos que a gente conhece, que a gente coloca agulhinha de acupuntura, onde tem os pontos de acupuntura, existe uma rede de canais internos, tá, de acupuntura. E a partir do ponto R15 é que essa energia, então, que começou a se exteriorizar no pulmão, começa a se interiorizar, então, dentro do nosso corpo. Então, de novo, está havendo uma transformação energética a partir do elemento água. O elemento água, então, começa a exteriorizar a energia. Em seguida, então, na sequência, o elemento água dá sequência no elemento fogo, agora o fogo yin, onde você tem circulação, sexualidade e triplo aquecedor. E circulação, sexualidade é justamente aquela energia interna no nosso corpo, uma energia que flui dentro do nosso corpo agora, passando pelos 3 aquecedores. Por isso que ele deu essa sequência do rim, onde tinha o ponto R15, e em sequência nós temos o fogo yin, com circulação, sexualidade e o triplo aquecedor. Depois então a energia vai para a madeira, vai para a vesícula biliar e vai para o fígado. E no fígado, o último ponto do canal do fígado, o ponto F14, seu nome é porta cíclica, o que já define para a gente porque ele é chamado porta cíclica, porque é uma porta que vai dar acesso direto do fígado, direto para o elemento metal, onde a energia então vai fechar o ciclo dessa grande circulação de energia. Ou seja, já dá uma ligação entre eles. Mas tem uma outra coisa interessante também nessa passagem de fígado para metal, tá? De madeira para metal. O F14 é o último ponto, mas o ponto anterior, o ponto F13, tem o nome de porta brilhante. Por que ela recebe esse nome de porta brilhante? No caso, a porta que está se abrindo, fazendo penetrar um brilho, tem relação com a primavera. Ou seja, a primavera é quando você tem o raiar da luz, ou seja, é aquilo que vem depois do inverno. Para os chineses, a primavera emerge de dentro da terra depois do inverno. Então ela está escondida dentro da terra e sai da terra, vindo a primavera, com a luz da primavera também. Por isso é chamado de porta brilhante. E olha, tá? Uma coisa que está dentro da terra e que emerge na forma de primavera. Ou uma coisa que está dentro do nosso corpo e que está se manifestando externamente. Isso tem tudo relação com o que está acontecendo agora, então, entre fígado, quando ela chega no pulmão, como a gente viu no começo dessa explicação, o pulmão é aquele que faz a manifestação de uma energia interna para uma energia mais externa, que agora então vai começar a circular fora do nosso corpo. Ou seja, todos os conceitos de ciclos têm uma sequência, mas tem um motivo também para serem apresentados desse jeito. Mesmo que de uma forma confusa, eles trazem dentro deles uma série de implicações que falam para a gente que a energia sempre está se movimentando então e se transformando, mas que não existe apenas uma forma de movimento e de transformação. Existem, na verdade, diversas formas com que essas energias se transformam dentro do nosso corpo. É o conceito holístico. As energias podem se transformar físicas, mental, emocionalmente e até espiritualmente. Depende de nós, como acupunturistas, pela avaliação dos 5 elementos, acompanharmos essas transformações energéticas para favorecermos o estado vital de uma pessoa. E aí, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deem um curtir,
compartilhem esse vídeo, comentem e não se esqueçam de visitar o site shenlong.com.br para conhecer então os meus cursos online e a minha agenda de cursos presenciais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me despeço agora de vocês, continue acompanhando também esse canal. Tchau, pessoal!